Muito bom dia a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores da plateia, comunidades, pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Na verdade, nós teríamos outros temas para abordar hoje, inclusive uma notícia agora que me trouxe, não estava desinformada, me trouxe o colega, vereador Daniel Treziak, que é um assunto importante, mas não vou poder abordar agora, que é um incêndio, o terceiro incêndio, se não me engano, grande incêndio nos últimos anos, que aconteceu nessa madrugada no Pontal da Barra. Eu já tive uma experiência, quando era vice-prefeito e também coordenador da Defesa Civil, também em 2010, tivemos um incêndio forte lá, onde nós passamos a madrugada inteira trabalhando, tentando socorrer as pessoas. Graças a Deus não houve naquele momento nenhum ferido, como desta vez também não houve nenhum ferido. Na verdade, houve bastante medo, porque o fogo é complicado. Algumas pessoas tiveram que deixar suas casas por precaução. Algumas pessoas também tiveram algum princípio de intoxicação com a fumaça, mas, a princípio, parece que não tivemos danos nas casas de ninguém e tampouco danos pessoais. Mas esse é um tema, na verdade, que não vou poder seguir abordando agora, porque gostaria de me manifestar sobre o dia de ontem, também sobre a audiência que nós tivemos nessa casa. Primeiramente, falar sobre a questão da mulher em si, já que ontem também não consegui, o vereador Salvador, me manifestar sobre o tema. E na verdade, queria dizer que, primeiro, cumprimentar na pessoa da vereadora Daiane, das demais vereadores, vereadora Cristina, vereadora Fernanda, vereadora Zilda, pela criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres. Cumprimentar pela iniciativa da audiência no dia de ontem, pelas homenagens, e dizer que, nos últimos anos, nós não podemos negar os avanços que nós temos na nossa sociedade, da ocupação de espaços importantes pelas mulheres. Ontem aqui nós tínhamos a prova viva, nós tínhamos aqui, participando da audiência, por exemplo, a capitã Caldeira, que é comandante do Batalhão de Operações Especiais. Quem ia imaginar, alguns anos atrás, que nós teríamos uma mulher comandando um pelotão de operações especiais da Polícia Militar? Eu que nasci, meu pai era servidor, hoje está na reserva, mas foi servidor estadual, policial militar. Então, eu tenho também vários tios por parte de mãe que são servidores da reserva da Brigada Militar. E então convivi até um determinado momento da minha vida na comunidade brigadiana e jamais se imaginava naquele tempo que nós teríamos mulheres na Polícia Militar. E hoje não só nós temos mulheres, como também temos mulheres comandando setores importantes da Polícia Militar. Da mesma forma, na Polícia Civil, ontem tínhamos aqui a presença da delegada Maria Angélica, que já é uma delegada experiente, já hoje está à frente da Delegacia da Criança e do Adolescente, mas já esteve à frente da Delegacia da Violência contra a Mulher. Enfim, nós temos vários exemplos. É óbvio que ainda existem demandas, existem conquistas a percorrer, como a questão do que cada dia aumenta mais, em vez de diminuir, da violência contra a mulher, que tem que ser um item bastante combatido, como a questão da própria inclusão no mercado de trabalho. Enfim, existem outras questões, e por isso acho que nesse aspecto, particularmente, ontem a audiência foi importante. E mais importante ainda, a criação da Frente Parlamentar. Mas, infelizmente, eu não posso vir aqui deixar e fazer uma crítica ao que aconteceu ontem aqui na nossa audiência.
Eu preciso fazer porque me sinto até, de certo ponto, envergonhado com algumas coisas que aconteceram. E quero pedir desculpas aqui, como vereador, como representante dessa casa, por algumas situações. Por exemplo, nós tivemos a nossa colega aqui, sem mais nem menos, quase que ofendida aqui na tribuna, no Dia da Mulher. Então, eu me sinto envergonhado por isso, vereadora Cristina, queria prestar minha solidariedade. Também me sinto envergonhado em nós termos convidado autoridades, representante do Judiciário, representante da Polícia Civil, da Brigada Militar, representante da Promotoria de Justiça, que saíram daqui e não puderam nem se manifestar. Tá certo, nós temos que abrir espaço, audiência pública, para ouvir a população. Mas não foi a população exatamente que nós ouvimos aqui. Nós ouvimos muitos discursos de natureza política, eleitoral, partidária. Que não era esse o foco da audiência pública. A audiência pública, salvo se eu estou enganado, era para discutir a questão da mulher, as demandas, as dificuldades, o que nós podemos fazer para resolver esses problemas que nós temos. Mas não, nós tivemos aqui, na verdade, manifestações de natureza meramente política, partidária, eleitoral, revestida da suposta legitimidade de que era o povo que estava falando. Ora, eu não consegui falar, e algumas pessoas disseram, não, tu fala todo dia. Eu falo sim, porque 2.576 pessoas votaram em mim e me escolheram como seu representante para representá-las aqui nessa casa, e por isso que falo, e sempre que puder vou falar, porque eu represento essas pessoas. Então, as pessoas que estavam aqui não representam a nossa população como um todo. Nós aqui representamos. O vereador Daniel Treziak, por exemplo, representa mais de 6.000 pessoas. A vereadora Cristina representa mais de 4.000 pessoas. Ora, e nós não conseguimos falar. Tudo bem. A audiência pública é para as pessoas virem se manifestar, e eu estou de acordo, e é legítimo. E mais, acho até que as pessoas podem vir e falar o que quiserem aqui, mesmo que seja fora do assunto, fora do tema. Só que nós temos que ter um mínimo de ordem. Nós temos que ter um tempo respeitado para cada pessoa, sob pena de acontecer o que aconteceu ontem, das autoridades que estavam aqui para nos relatar fatos importantes, por exemplo, do trabalho que está sendo feito na vara da violência contra a mulher. Estava aqui a juíza, magistrada, representante do poder público, que é a juíza da vara da violência contra a mulher. Ela não pôde nem falar o trabalho dela, não pôde nos contar o que está se fazendo, o que o judiciário está fazendo para combater esse problema. O promotor de justiça, que é a autoridade responsável por fazer as denúncias contra os casos, nos casos de violência contra a mulher, também não pôde se manifestar, não pôde nos contar o que está se fazendo. A delegada Maria Angélica, também eu quero aqui aproveitar e fazer um pedido de desculpas formais à juíza da vara da violência doméstica, Michele Wolters, ao promotor também da promotoria de violência doméstica, promotor Márcio Chilé, a doutora Ana Ilka, que esteve aqui também convidada pelo nosso colega Éder Blanc, que é a juíza magistrada do trabalho, a doutora Maria Angélica Gentilini, que inclusive até é minha conhecida, minha amiga, delegada, muito competente, e assim por diante, a capitã Fernanda Caldeira, que esteve aqui. Eu quero fazer esse pedido de desculpas aqui, porque nós, na verdade, ficamos escutando discursos políticos repetitivos, e a gente tem que ser justo. Teve algumas pessoas que vieram aqui e falaram de forma legítima contra a questão da reforma, da proposta de reforma da Previdência. Teve até um esclarecimento bem técnico aqui, e eu não estou contra, eu acho legítimo, e acho que tem questões que têm que ser discutidas, mas não era esse o momento.
Não foi para isso que foi criada a audiência pública. Né? E daí, quem nós tínhamos que ouvir e debater e conhecer, nós não conseguimos. E mais, por uma questão institucional. As pessoas que estavam aqui representam o poder judiciário, representam o poder executivo através das polícias, representam o Ministério Público, e nós não deixamos essas pessoas falar. Eu não sei, vereadores, colegas, se nas próximas audiências que nós necessitarmos da presença deles, eles vão vir, quando forem convidados, depois do que aconteceu aqui ontem. Então, com isso, gente, eu quero dizer que nós temos que manter, essa aqui é a casa do povo, é verdade, mas não pode se tornar a casa da mãe Joana. Nós temos que ter ordem, nós temos que trabalhar para aprimorar o regimento interno, né, e ter um mínimo de ordem, né, estabelecer quais são as ordens das falas, estabelecer o tempo para cada um e ter um controle melhor, para que nós tenhamos audiências mais proveitosas, como foi o caso da audiência do transporte coletivo, que foi proveitosa, como foi o caso da audiência da falta de segurança no transporte coletivo, da audiência para a empresa apresentar o projeto do aterro sanitário, foram audiências proveitosas. Eu acho que, infelizmente, ontem nós podíamos ter aproveitado melhor essa audiência. Então, fica aqui o meu desabafo, né? Fica aqui o meu registro, eu não podia deixar de fazer. Espero que nós tenhamos maturidade política para poder encaminhar as coisas de uma maneira mais ordenada e mais proveitosa. Muito obrigado e um bom dia a todos.